Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Por aqui tudo bem. Espero que estejam vivenciando bem esse período de quarentena, aproveitando ao máximo. E vamos então fazer a nossa oração para estudarmos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fechando os nossos olhos, vamos nos concentrando, confortável, onde escolhemos para ficar. E elevando nosso pensamento ao Pai, te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pela proteção dos nossos anjos de guarda, por tudo de maravilhoso que o Senhor nos proporciona, pelo abrigo dos nossos lares, pelo conforto, pelas nossas vidas, por essa encarnação, por todas as oportunidades e bênçãos que o Senhor nos emana a todo momento. Pedimos nesse momento então, Pai amado, que nós possamos absorver todo o ensinamento proposto para essa exposição, para esse ensinamento que Cristo nos deixou, e que possamos ao final dessa exposição estarmos muito melhores de quando começamos a escutá-lo. Imensamente gratos por essa oportunidade, por esta tecnologia que nos permite escutar palestras de onde nós estivermos e nos relembrar os ensinamentos do Cristo. Pedimos a proteção dos locais que estamos nesse momento e que possamos estar receptivos a toda a energia da espiritualidade superior. Imensamente gratos, então, pedimos autorização e damos por aberto a exposição de hoje, que assim seja. Então, gente, o capítulo de hoje é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo começa a nos falar de como a gente aplica aquele amor ao próximo que a gente falou nos capítulos anteriores. E nesse capítulo também Allan Kardec escolhe duas passagens de Mateus, para poder então introduzir esse assunto para nós. A primeira passagem, Jesus nos ensina a fazermos a caridade sem que os outros saibam e sem fazer alarde. A gente faça a caridade sem se demonstrar. E a segunda, Jesus então nos dá um exemplo dessa caridade sem ostentação e também nos traz um exemplo de fé agregado a isso. E essa segunda passagem, então, eu vou trazer para vocês porque ela é bem interessante. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Um leproso, e aí é necessário que a gente faça um parênteses, porque leproso é uma palavra que era muito utilizada naquela época. Hoje, esse termo é considerado preconceituoso. E somente lá em 1995, que o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinou uma lei que determinasse a extinção dessa palavra, leproso, e a utilização do termo doente de hanseníase. Então, hoje em dia, quando a gente fala leproso, é um termo pejorativo, não é mais utilizado. Então, né, essa pessoa que estava doente foi ao encontro de Jesus nesse monte e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá me curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante ele ficou curado. Jesus disse então a ele: Abstenha-te de falar disso a quem quer que seja. Ou seja, Jesus falou que não divulga a ninguém que eu te curei, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. O que é isso? O Jesus fala para ele não divulgar a cura, né? E ali essa cura foi através da fé dele mesmo. Mas ao mesmo tempo ele diz para ele ir aos sacerdotes se mostrar para eles. Essa fala de Jesus
refere-se a uma lei de Moisés, porque entre os hebreus, o diagnóstico ali da lepra, né, a pessoa que era leprosa, esse diagnóstico não era feito pelos médicos, mas sim pelos sacerdotes. Por isso que ele diz, vai até os sacerdotes. E ela era considerada, naquela época, uma evidência de pecado, que se traduzia tanto na corrupção da carne quanto na corrupção do espírito. Por isso que eles renegavam as pessoas que tinham lepra. E Jesus, então, pede que o curado vá se mostrar aos sacerdotes, porque aí eles dariam o atestado de limpeza, entre aspas, né? Porque aí assim, então, com esse atestado, essa pessoa poderia se considerar se tornar um cidadão hebreu. Olha só, né, como é que era a vida naquela época, que absurdo. As pessoas não eram nem consideradas parte da sociedade por estarem doentes. Então, nessa passagem, Jesus nos ensina a fazermos a caridade sem ostentar, sem divulgar que foi a gente que ajudou. E fazer essa caridade sem ostentação é um grande mérito. Mas agora, fazer sem que os outros saibam, né, sem sair divulgando, consiste numa grandeza moral nossa, porque é preciso renunciar à nossa satisfação de ter o testemunho dos outros para esperar então somente a aprovação de Deus perante essa caridade que a gente fez. Então isso é querer se mostrar grande a Deus e não aos homens. Jesus nos alerta que aquele que procura a própria glorificação, né, procura a sua exaltação na terra pelo bem que pratica, já recebeu o seu pagamento de si mesmo. Deus não deve mais nada a essa pessoa, porque ele já foi visto e já está satisfeito por ter sido visto pelos homens. Tudo o que essa pessoa terá é resultado de uma caridade exibicionista. Por isso que Jesus toca tanto nesse capítulo da gente fazer a caridade sem se mostrar, sem mostrar que estamos fazendo, sem ostentar, né, sem fazer uma grande exibição do que a gente está ajudando ali, quem a gente está ajudando, e principalmente não divulgar que a gente ajudou. Isso sim consiste na verdadeira caridade. Ajuda e passa. Não precisa os outros ficarem sabendo. Porque nós só necessitamos da aprovação de Deus e não da aprovação dos outros, das outras pessoas que estão encarnadas e que veem a gente fazendo a caridade. E essa caridade sem ostentação, ela tem duplo mérito. Porque além dela ser uma caridade material, né, dar alguma coisa a alguém, ela também é uma caridade moral, porque protege a sensibilidade daquele que está sendo ajudado, do beneficiado, e faz essa pessoa aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta, assegurando então a dignidade daquele beneficiário. Porque tu fazer a caridade, ostentar e mostrar para os outros que fez, muitas vezes pode estar ferindo aquele que se beneficiou com a caridade. Claro que muitas vezes a gente faz isso não para machucar aquele outro, ou não para se exibir, mas sim por uma boa vontade, por querer que outras pessoas ajudem. Mas a gente vai ver ao longo do capítulo que a gente pode fazer isso sem ter essa divulgação, sem se mostrar como a pessoa que ajudou, né? E aí vai passando o capítulo, a gente vai lendo essas passagens, e aí vem um capítulo que fala sobre os infortúnios ocultos. E aí a gente começa então a entender um pouco mais dessa caridade sem ostentação. Ele nos fala que as grandes calamidades, como a gente está vendo hoje, né, nessa pandemia, a gente consegue ver atos bem emocionantes de caridade. A gente observa que as pessoas conseguem mostrar mais generosidade com isso, no sentido de reparar esse desastre. Tanto pode ser um desastre natural, como um desastre
de acidente ou então um desastre mundial, né? Como o vírus, que as pessoas se ajudam umas às outras para que esse impacto seja amenizado. Mas além dessas grandes calamidades, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos por nós, que é aquelas pessoas que sofrem sem se queixar, que são resignados nos seus sofrimentos. E esses infortúnios discretos e ocultos é que a verdadeira generosidade sabe descobrir e sabe também esperar, sem esperar que as pessoas peçam a assistência. Né? A gente vê aquela pessoa que está sofrendo ali, que está precisando de uma ajuda, mas a gente não espera que ela nos peça ajuda para que a gente possa ajudar. A caridade verdadeira, então, ela vai até essas pessoas também que estão passando por dificuldades, mas que não estão pedindo ajuda, não conseguiram ainda chegar nesse ponto de pedir ajuda, mas estão ali resignados, sofrendo, passando por essa experiência. Então, como é que a gente identifica esses infortúnios ocultos no nosso dia a dia? É aquele familiar, aquele amigo, aquele vizinho, aquele filho, muitas vezes, né? Filho, filha, amigo, amiga, enfim, que anda meio triste, que anda calado, que não tá conversando muito, ou que tá muito aéreo, assim, tá muito fora, né? Tu vê que a pessoa não tá muito legal ali, ela tá mais quieta do que o normal dela, ou ao contrário, ou a pessoa tá tão eufórica, tão ansiosa, que ela não consegue se reequilibrar. É esses infortúnios que a gente pode auxiliar. Então a gente pode ver, não precisa ser explícita essa necessidade de ajuda, pode ser somente a observação que a gente vê de uma pessoa que está agindo de forma diferente, é ali que a gente pode ajudar, sem que a pessoa peça ajuda. Muitas vezes ela nem sabe que está passando por um sofrimento, que está se sentindo mal com alguma coisa, e só da gente ir ali ajudar já traz uma grande diferença para essa pessoa. E aí tem muita gente que lastima não poder ajudar, não poder fazer todo aquele bem que deseja. Todos nós acho que somos assim, né? Eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho tanto dinheiro como eu gostaria. E muitas vezes, né, a gente gostaria de ser muito rico para poder ajudar muitas pessoas. E essa intenção, sem dúvida, é muito louvável e pode até ser bem sincera. Mas a verdadeira caridade é preciso que a gente pense nos outros antes de pensar em nós. A chave da verdadeira caridade está em procurar no nosso trabalho, no emprego das nossas forças, da nossa inteligência, dos nossos talentos que todos nós temos, dos recursos de que a gente carece para realizar esses generosos propósitos. Ou seja, não é necessário que nós fiquemos ricos para ajudar muitas pessoas. Claro que quanto mais dinheiro nós tivermos, mais a gente pode ajudar materialmente. Mas quanto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa capacidade de passar o que a gente sabe para o outro, a gente não consegue muitas vezes ajudar mais do que simplesmente o dinheiro. Será que é só com dinheiro que a gente vai conseguir secar uma lágrima? Todo aquele que tem sinceramente, assim, que deseja realmente ajudar, ser útil aos irmãos, né, ser útil àquela outra pessoa, vai encontrar 1000 ocasiões para realizar esse desejo. Então, Jesus nos convida a refletirmos que não é necessário nós sermos ricos ou termos dinheiro sobrando para poder ajudar o próximo. Que a gente pode ajudar sem um tostão no bolso. E aí, essa parte desse capítulo se chama o óbolo da viúva, que traz também uma passagem de exemplo de como ajudarmos verdadeiramente.
Então, aconselho vocês, né? Convido vocês a lerem todo o capítulo, porque é um capítulo bem interessante. Ele traz passagens com exemplos de como a gente pode fazer a verdadeira caridade, como a gente pode demonstrar essa caridade como sendo verdadeira. E mais adiante, então, Jesus nos ensina que não devemos fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas somente pela satisfação de praticar aquele bem. Então, além da gente fazer o bem sem ostentar e sem se divulgar, é também necessário que esse bem que a gente faça não exija nenhuma retribuição em troca. E usando uma comparação forte nessa parte do capítulo, para que ficasse bem fixado naquela época para aquelas pessoas, e aí a gente sabe que Jesus usava uma linguagem quase sempre figurada, mas que tinha um ensinamento muito mais profundo do que aquilo que ele estava falando. Então Jesus ele traz uma comparação desse bem sem retribuição de forma muito forte, porque ele diz: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos têm a retribuir. E aí, se vocês forem ler o capítulo, quando chegarem nessa parte e lerem essa passagem, é aquela coisa, se a gente vai ler e entender da primeira lida ali, a gente diz: nossa, mas Jesus, não dá, né, assim, para convidar só os pobres para vir participar das minhas festas, como é que eu vou fazer isso? Só que aí tem um ensinamento muito mais profundo que o Allan Kardec, junto com os espíritos, ali vai nos explicando. Que por esses festins que Jesus fala, a gente deve entender não a refeição propriamente dita, não convidar os pobres e os estropiados para comerem conosco. Isso quer dizer que é convidar essas pessoas a participarem da abundância que a gente usufrui. Ou seja, é dar aquilo que a gente já possui. Poder compartilhar essa abundância que Jesus, graças a Deus, nos proporciona de bens materiais e também de espirituais, e contribuir, então, passar um pouco disso para aquele próximo que não tem como retribuir. E a gente pode aplicar esse ensinamento de Jesus num sentido mais literal. E aí ele faz uma análise aqui que é bem interessante. Quantas pessoas convidam para suas mesas, né, para suas festas, suas refeições, somente aqueles que podem retribuir isso, para que eles também possam ser convidados, né? Várias pessoas fazem isso com o intuito de também irem na casa daquela pessoa para poder participar dessa abundância que ela possui. Mas outras pessoas, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles parentes, aqueles amigos que são menos felizes, que não têm tanto recurso para poder retribuir, então, uma festa, retribuir um almoço, uma janta. E é dessa forma que a caridade é exercida sem se perceber, porque aí a benevolência acontece sem ostentação e com uma sincera cordialidade. Tu convida aquelas pessoas, aqueles parentes mais humildes, enfim, né, que não podem tá te convidando toda hora para almoçar, para fazer uma refeição na casa delas, mas tu convida pelo simples prazer de estar junto com a pessoa, pelo simples prazer de levar felicidade para aquela pessoa. E aí, nisso, a gente exerce a caridade. Então, Jesus traz esse exemplo para nos ensinar a fazermos todo o bem que a gente quer, sem esperar nada em troca, nem um muito obrigado, nem uma retribuição de um sorriso, nada, só fazer o bem pelo simples fato de querer ver o outro bem e de estar satisfeito em praticar o bem. E aí a gente chega nas instruções dos Espíritos, que eles nos relembram os ensinamentos dos capítulos passados de amar ao próximo como a si mesmo, e nos explicam também sobre a caridade moral. E aí a caridade moral, ela é muito mais elevada do que a caridade
material no sentido de que trabalha a gente também. Ela consiste em a gente suportar uns aos outros, em estar tentando conviver em harmonia com as pessoas que a gente tem ainda umas rusgas. É saber se calar para deixar que o outro, que é mais tolo, fale, sabe? Muitas vezes a gente bate boca com a pessoa, mas aquela pessoa não tem ainda o conhecimento total do assunto que está sendo conversado. Então deixa que ela fale, né? Se cala. Não revida isso, né? E a gente viu nas outras palestras, não revida para que não crie mais atrito ainda. É também ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca que já está habituada a zombar. É aquela pessoa que só fala mal dos outros e aí ela vai falar uma coisa que ela já está habituada a fazer. E aí, nesse sentido, a gente não dá bola. É aquela coisa que a gente fala, entra num ouvido e sai pelo outro. Então, que a gente saiba também exercer a caridade desta forma. E é não dar atenção ao mau proceder do outro. Isso não é ser conivente. A gente pode, nos momentos, dar o exemplo do bem. Mas se aquela pessoa procede mal, que a gente também não coloque o peso do nosso julgamento e também não dê atenção àquele mal que está querendo se mostrar. Que a gente sabe que o mal é teatral, que o mal gosta de se aparecer, mas que na verdade ele não tem tanta força se a gente não der atenção para ele. E eles nos orientam então, os espíritos, a tomarmos cuidado para não tratarmos o outro com desprezo. Aí lembrem da palestra passada, que isso é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Isso é não desprezar o outro, porque quando a gente despreza o outro, a gente também pode ser desprezado. E aí a gente sabe que isso machuca, né? E aí a irmã Rosália, que é um dos espíritos que fala nas instruções dos espíritos, nos diz para lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensai nisso sempre, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Né? Aí ela dá a Deus e diz, pensai nos que sofrem e orai. Ou seja, quando a gente estiver passando na rua e vê um mendigo, que a gente não fique apavorado achando que aquele mendigo vai tentar alguma coisa com a gente, ou, ai, que horror, não consigo ver essa cena. Não, passa e joga aquela luzinha branca, né? Joga aquela oração com amor ali para aquela pessoa, para que ela também tenha um bom dia, mesmo estando naquela situação. E aí os espíritos também nos dizem que a caridade, essa moral, pode ser feita pelo pensamento, pela palavra e pelas ações. Pelos pensamentos, a gente pode exercer a caridade orando pelos pobres abandonados. Então, como diz a irmã Rosália, que pelo pensamento, então, a gente pode orar pelos abandonados, por aqueles que morreram, sem se acharem em condições de ver a luz, né? Hoje em dia, né? Quantas pessoas já partiram e podem estar perdidas, então que a gente mande essa luz através de uma oração. Uma prece bem feita de coração alivia, né, o sofrimento do outro. Por palavras, a gente pode dar, então, aos companheiros do nosso dia a dia, as pessoas que convivem com a gente, bons conselhos, dizendo também para aqueles que o desespero está tomando conta, que essas privações, né, das coisas azedaram a pessoa, azedaram o ânimo dela, né, levaram muitas vezes a pessoa a blasfemar o nome de Deus. Tudo isso, né, essas pessoas que a gente vê que elas estão perdidas, que elas estão envoltas naquela nuvem de negatividade, a gente pode dar bons conselhos para elas, para os nossos amigos, para os nossos familiares, conselhos baseados no ensinamento de Cristo, para que as pessoas consigam se achar novamente. E lembrar sempre essas pessoas que Deus nos vê. E isso também serve para nós, que a gente não se canse de repetir que Deus está sempre olhando por nós.
Porque quando a gente joga o bom conselho, fala, né? E muitas vezes, assim, sutilmente a gente vai falando os ensinamentos de Cristo, de forma que a pessoa consiga absorver aquilo. Esses conselhos vão germinar na mente e nos corações dessas pessoas. Mas é aquela coisa, a gente tem que falar o bom conselho, a gente tem que orar e pensar positivo, mas não esperar que isso aconteça conforme a gente quer. Simplesmente fazer esse bem e passar, e deixar que as coisas fluam. E através das ações, a gente pode usar a nossa consciência, que ela sempre nos alertará, nos dará, então, conselhos, bons conselhos, ela vai nos intuir, porque a consciência é um sentinela vigilante em nós. Então, sempre prestar atenção no que a consciência nos diz. Ouvir ela, interrogar ela, né? É falar com a gente mesmo. Com frequência a gente vai ser consolado pela nossa consciência, que vai nos dar um conselho para que a gente saiba o caminho a seguir. Mas se esse conselho a gente não consegue ouvir direito, né? Se vem com ruído, se vem picotado, um caminho infalível é todas as ações terem o amor que Jesus nos ensinou. E aí a gente vai estar fazendo a caridade. Tudo que a gente fizer, que a gente colocar amor, esse amor que Cristo nos ensinou, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, colocando esse amor que Jesus nos ensinou, a gente vai estar fazendo a caridade. E cumprir esse dever da caridade moral e material nos abre portas para a felicidade. Faz com que a gente consiga aproveitar essa vibração alta que a caridade nos proporciona e faz com que a gente sinta mais vontade de seguir esse caminho do progresso moral e espiritual. Então, o que falta para a gente fazer a caridade, Thaís? Nos diz o que falta. Os Espíritos nos dizem, são bem claros, a nossa boa vontade. É só isso que falta. Né? Porque a gente inventa 1000 desculpas para não fazer a caridade, mas basta a nossa boa vontade de sentar um dia, abrir o armário do nosso guarda-roupa e retirar aquelas roupas que a gente não precisa mais, principalmente agora no inverno. Organizar a nossa casa e ver o que a gente realmente não utiliza, que a gente pode passar essa abundância para o próximo, que vai utilizar muito bem as coisas que a gente um dia possuiu. E é também a boa vontade de dar um tempinho para aquele amigo que não está muito legal e que precisa de uma palavra de consolo, um ombro para chorar, né? É a nossa boa vontade, é só o que falta para a gente fazer a caridade. E por que a caridade é tão importante? Porque ela, em todos os mundos, em todas as moradas que Jesus já nos disse, é a eterna âncora da nossa salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, de Deus. É através da caridade que ele também se manifesta. E ela é uma virtude dada por Deus a todos nós. Então a gente tem que exercer essa virtude também. Por isso que a caridade é tão importante. Tá, Thaís, entendi tudo sobre essa caridade sem ostentação que Jesus falou. Esperemos que todos nós tenhamos entendido, né? Como é que a gente faz, então, essa verdadeira caridade, assim? Vamos fazer um resuminho. Primeiro é divulgar sem ser divulgado. Então, quando a gente vai ajudar lá uma instituição de caridade, a gente gosta muito de tirar foto, né? Tem gente que adora tirar foto. Pode tirar foto, só que tira foto sem tu aparecer. Tira a foto da instituição, tira a foto lá das doações de alimentos, enfim, não importa. Mas, e divulga isso nas suas redes sociais, não dizendo, olha gente, eu ajudei aqui essa instituição, ela está precisando de tais e tais coisas. Não, somente diz, olha pessoal, essa instituição de caridade está precisando disso. Vamos lá ajudar? E deu. Tu fez a tua caridade de divulgar, mas não divulgou que tu ajudou. Não divulgou, não apareceu na foto dizendo que tu já fez a tua parte. Simplesmente convidou as outras pessoas para que também fizessem esse bem, sem falar que tu fez esse bem. Então,
é muito delicado isso, né? Porque muitas vezes a gente quer postar nas redes sociais para que os outros ajudem também. A gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas é divulgar sem ser divulgado, sem mostrar que tu já ajudou. Só dizendo que a pessoa precisa de ajuda. Vai lá e ajuda, né? E aí quem tiver interessado faz a sua parte. É ajudar também tendo fé na melhora daquele irmão. É tu ajudar e ali junto com a tua ajuda e aquela energia de que tu vai conseguir, meu irmão. Tenha fé. É levar a fé junto com a caridade. Isso faz com que a gente deposite também, além da ajuda, uma intenção de que aquela pessoa realmente melhore. Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, como verdadeira caridade, é ter olhos atentos. Observar quem está ao nosso redor precisando de ajuda. E isso é compaixão, é empatia com o outro. Quando a gente percebe que aquela outra pessoa está diferente, ela não está muito conversadora, ela não está agindo da maneira que ela normalmente age, e pode ser bem sutil, mas então ali algo está acontecendo. E aí vai do nosso interesse, da nossa boa vontade, conversar com aquela pessoa e ver o que está acontecendo, onde que a gente pode ajudar. Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente não precisa ficar milionário para ajudar o próximo. A gente pode ajudar, como a gente viu nesse capítulo, de N maneiras. E compartilhar da abundância que a gente usufrui, né? Sempre não procurar dar aquilo que sobra, mas aquilo que a gente utiliza também no nosso dia a dia. Aquilo que a gente faz parte, mas se eu der um pouquinho para aquele outro, não vai faltar muito para mim e ainda vai ajudar o próximo. E a caridade moral, ela está nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Então, que a gente procure sempre vigiar essas 3 características da nossa vida, do pensamento, a palavra e as ações, para ver se a gente está fazendo caridade quando a gente exerce, então, um pensamento, quando a gente fala, quando a gente age. Se a caridade realmente está funcionando na nossa vida. Tá certo, gente? Vamos fazer, então, a nossa oração de encerramento. E agradeço muito por vocês escutarem essa exposição até aqui. Então, te agradecemos, Pai, imensamente por esse momento, por esse capítulo que nos foi dado a estudar, que nós possamos absorver todo esse conhecimento do Cristo e exercer a caridade sem ostentação, essa caridade verdadeira que Jesus e os Espíritos nos ensinaram no capítulo de hoje. Imensamente gratos a Ti, então, meu Deus, ao nosso irmão Jesus Cristo e a toda a equipe espiritual. Esperamos que estejamos muito melhores e que possamos exercitar esse ensinamento no nosso dia a dia. Pedimos autorização e damos por encerrada a exposição de hoje. Que assim seja. Então, para hoje era isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima semana e uma excelente semana a todos. Tchau, tchau!